Boa tarde. Então, vamos começar mais uma mesa. Eu vou seguir aqui a sequência que está na jornada, no cronograma da jornada. Então, primeiro, convido Silvia Badra e Tainá Pinto a apresentar o trabalho Ler o Avesso da Modernidade. Boa tarde, pessoal. Bom, tenho menor intimidade com o microfone, tá? Já tô... Tá ruim? Deu? Não? Mais? Tá. Bom, engraçado, né? A gente vai começar a nossa apresentação com um poema, Alfredo. A gente começa o nosso trabalho com um poema e eu gostaria de apontar que, seguindo a fala do Alfredo de ontem, né, a gente traz um poema, mas não no sentido de resgatar um romancismo freudiano, mas sim para, talvez, quem sabe, podermos pensar uma psicanálise fora da cegueira eurocentrista, indo na mesma direção que o Alfredo propõe, né? O caminho apontado por Lacan, citado por Alfredo também, de que a psicanálise se produz com o sujeito de sua época, e acrescentamos aqui de sua época e de seu contexto cultural, que produzem em si sua verdade, suas circulações significantes, diferenciadas, essas que delimitam particularidades e, com isso, não deixam de trazer consequências pontuais e severas, muitas das vezes. Então, começamos com um poema de uma grande poetisa brasileira, que é a Conceição Evaristo. Para quem não conhece, é uma linguista, escritora afro-brasileira, nascida em 1946. Ela viveu seus primeiros anos de vida numa favela, em Belo Horizonte. Sua família era muito numerosa, pobre, e ela tinha 9 irmãos. Conceição é a segunda mais velha. Ela conciliou seus estudos enquanto trabalhava de empregada doméstica. Após o seu doutorado, serviu como professora em diversas universidades, inclusive nos Estados Unidos, e como escritora é super premiada no Brasil, incluindo o Prêmio Jabuti e o Prêmio Juca Pato. Vamos ao poema. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz, ainda, ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, hoje, o agora. A voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida à liberdade. Bem, esse é um trabalho que a gente fez conjuntamente a partir de uma experiência de escuta. Então, por isso também a gente dividiu a leitura do texto aqui. Partindo de um trabalho de escuta realizado com um grupo de mulheres bordadeiras e crocheteiras na periferia da capital brasileira, na cidade de Recanto das Emas, e considerando uma psicanálise lacaniana que se pretende desbiologizante e pautada pela primazia do significante, gostaríamos de problematizar nesse trabalho o lugar que a modernidade oferece ao corpo negro de uma mulher. Em linha com a proposta de Dutra, de que a teoria cria a prática, ou ainda de que a clínica psicanalítica advém de uma hipótese teórica, nos interessa pensar como uma teoria psicanalítica que não articule minimamente noções sobre território, colonialidade do poder, raça e gênero, acabará por produzir uma clínica que perpetua e naturaliza violências históricas.
Partimos do pressuposto de que pensar a psicanálise desde o Brasil implica considerar especificidades históricas e disputas políticas do território em questão. Daí propormos que não se pode tentar pensar a situação da psicanálise no Brasil hoje sem que se aborde a questão da colonialidade e as violências aí naturalizadas. Por isso, tomamos a raça como uma questão central da nossa reflexão. Considerando os primeiros versos do poema de Conceição Evaristo, que tão agudamente trazem a questão da transmissão oral, perguntamos: qual o lugar que a modernidade oferece ao corpo negro? Qual a resposta que o poema de Evaristo nos oferece, se não essa? Os porões do navio, uma espacialidade que não cessa de se replicar em diferentes contextos do nosso país. Basta a gente pensar nos presídios, na própria arquitetura da maioria das casas, com a sua dependência completa de empregada. Com a intenção de seguir os silenciados ecos dessas vozes, convidamos para o texto a voz de mais uma poeta, no ensaio crítico sobre a escrita feminina, intitulado Bordado e Costura do Texto, a poeta argentina Tamara Kamenzai propõe que, se a escrita e o silêncio se reconhecem um ao outro nesse caminho que o separa da fala, a mulher, silenciosa por tradição, estaria próxima da escrita. Abre aspas. Silenciosa porque seu acesso à fala nasceu no cochicho e no sussurro, para desandar o microfônico mundo das verdades altissonantes. Fecha aspas. E aqui relembramos a potência do que se pode transmitir suando baixinho em Evaristo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias. Kamenzai também propõe que, com a sussurrante conversa de mulheres, foi se criando uma corrente inquebrantável de sabedoria por transmissão oral, nunca coletada em livros. Mestra de escritores, seria ela, a mulher que imprimiria ao lar o sem-sentido prazeroso da conversa, o espaço artesanal, obsessivo e vazio das tarefas diárias. Desse modo, costurar, bordar, cozinhar, limpar seriam para Kamenzai diferentes modos de dizer e escrever. O que seria possível ler desse saber que se articula por vezes em sussurros? No mesmo texto, Kamenzai afirma que, abre aspas, seguindo mais a tradição oral das avós que a tradição impressa da academia, algumas mulheres viraram um discurso teórico para trabalhá-lo do lado avesso. Familiarizadas com as costuras, souberam que toda construção apoia suas bases em um tecido não discursivo. Fecha aspas. Iremos nos ancorar nessa afirmação da poeta de que é possível ler o avesso de uma construção para esboçar uma reflexão sobre a modernidade e a colonialidade a partir do ensaio do pensador camarunês Achille Mbembe. Esse ensaio se chama Necropolítica. Nele, Mbembe aponta que boa parte da crítica política contemporânea tornou o conceito de razão um dos elementos mais importantes, tanto do projeto de modernidade quanto do exercício da soberania. A ele interessa pensar a soberania que, se valendo de certa noção de autonomia, liberdade e razão, nada mais é do que o exercício de destruição material de determinados corpos humanos e populações. Ele propõe que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. O autor pensa a política como um trabalho de morte, uma forma de guerra, e a guerra como uma maneira de alcançar a soberania enquanto exercício do direito de matar. Dessa forma, ser soberano é exercer o poder de matar, exercer controle sobre a mortalidade. Por isso, necropolítica e não biopolítica, como propõe Foucault. Para Mbembe, a soberania exercida, por exemplo, nos campos de morte nazista, estaria longe de ser uma exceção ou um pedaço de insanidade prodigiosa. Ela constituiria o próprio nomos do espaço político em que vivemos hoje. Como aponta o autor, muitas premissas materiais do extermínio nazista podem ser encontradas no imperialismo colonial. Em ambos, destaca-se
a serialização de mecanismos técnicos para conduzir as pessoas à morte. A câmara de gás e os fornos seriam apenas o ponto culminante de um longo processo de desumanização e industrialização da morte, sendo uma de suas características originais a de articular a racionalidade instrumental e a racionalidade produtiva e administrativa do mundo ocidental moderno. Ou seja, não parece possível falar de modernidade sem atentar para o avesso que sustenta essa construção, a racionalidade instrumentalizando a industrialização da morte. Como matar mais gastando menos, como melhor administrar o extermínio da vida. Talvez possamos dizer, com as palavras de Conceição Evaristo, que aquilo que Bembe expõe nesse ensaio é a razão dos brancos donos de tudo. Como afirma Bembe, a conquista colonial revelou um potencial de violência até então desconhecido. Aí testemunharíamos a síntese entre massacre e burocracia. Abre aspas, essa encarnação da racionalidade ocidental. Fecha aspas. Parece-nos importante destacar da reflexão de Bembe que tal racionalidade sustenta-se numa determinada ficção de outro que ela mesma trabalha para produzir. Justamente a ficção do outro como inimigo político, cuja existência é um atentado à minha vida. O outro como perigo absoluto, cuja eliminação biofísica reforça o meu potencial de vida. Segundo o autor, esse é um dos muitos imaginários de soberania característico tanto da primeira quanto da última modernidade. Para ele, a raça é a sombra sempre presente no pensamento e na prática das políticas do Ocidente. E a função do racismo, enquanto tecnologia destinada a permitir o exercício do poder, seria regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do poder estatal e paraestatal. Importante destacar que a questão do poder não é um tema excêntrico à psicanálise. Para exemplificar, mencionamos rapidamente Lacan no texto A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder. Logo no início, ele afirma que a impotência em sustentar autenticamente uma praxis reduz-se, como é comum na história dos homens, ao exercício de um poder. Ali, ele aponta o quanto uma análise torna-se campo de exercício de poder do analista sobre o analisante, quando, por exemplo, o primeiro impõe sua ideia de realidade ao segundo. Parece-nos fundamental destacar essa direção apontada por Lacan nesse texto, em que ele afirma que a condição para que uma análise opere é justamente que o analista se retire do exercício do poder, que a configuração analítica lhe propicia. A condição é não servir-se dele. Bom, postas essas questões, acreditamos que a psicanálise não tenha como se esquivar de pensar e interrogar a importação de uma prática e de uma episteme europeia sem considerar as particularidades locais. Especificamente no Brasil, um país tão miscigenado, onde vivemos um certo mito da democracia racial, como um mito da democracia racial, como nos coloca Florestan Fernandes, né? Um certo apagamento do mal-estar que ainda está presente em diversas formas de violência no nosso país. Em uma escuta descompromissada, com marcadores significantes históricos, talvez, corremos o risco de colocarmos as queixas que se referem ao corpo, à cor, aos incômodos que clamam por um nicho de reconhecimento, como queixas referentes a um imaginário de ideal de eu apenas. Corremos o risco de minimizá-las como meras reivindicações identitárias. O que escutamos na clínica com mulheres negras periféricas são significantes que delimitam determinados lugares aprisionadores historicamente no nosso país. Na nossa falsa ideia de uma miscigenação bem resolvida, precisamos pensar de que forma o compromisso com uma psicanálise transformadora pode estar se esquivando de certa maneira e contribuindo para perpetuar cadeias não só discursivas, como também corpóreas.
Como considerarmos na episteme proposta pela Paula uma clínica americana, por exemplo, fundada por Lélia Gonzalez, aquela que bem interpelou a realidade da psicanálise a partir de uma perspectiva brasileira, por exemplo. Americana é um termo que o Google não consegue permitir que seja escrito. O tempo todo ele muda para americana, ele não aceita americana, né? Então, o neologismo proposto por Lélia traz uma possível porta de entrada para pensarmos as particularidades do comprometimento da escuta analítica ajustados à nossa língua, a qual ela nomeia como português, porque o que a gente fala não é o português de Portugal, né? Então, trazemos aqui um fragmento de clínica que se propõe à americana, onde escutamos o português, esse inaudível, muitas vezes, por falta de acesso dessa população aos circuitos urbanos, os quais a psicanálise, de fato, se encontra. Mércia é uma das participantes desse grupo de bordados e crochê que acompanhamos no Recanto das Emas, periferia de Brasília. Ela tem 2 filhas, Daniela e Larissa. Mércia teve Daniela aos 17 anos com um companheiro não tão escuro quanto ela. Segundo as palavras dela, Daniela é considerada branca, pois é a mais clara entre todos da família. Mércia parou de estudar aos 13 anos e relata que um dos fatores determinantes nessa desistência dos estudos foram os excessos de piadas e chacotas, especialmente relacionadas à altura do seu cabelo, que, por mais que cortasse, só crescia para cima. Mércia teve uma infância muito pobre e não tinha menor recurso para alisá-lo e nem para mantê-lo sempre tosado, segundo o significante da paciente. Tosado é uma expressão que usamos para aparar o pelo do cachorro, não? Sendo assim, a falta severa de recursos, nesse caso, passa tanto pelo âmbito financeiro quanto simbólico para cavar uma outra realidade para si. Mércia chegou a passar fome para criar Daniela. Nunca teve uma renda fixa, nunca teve condições de viver sem o auxílio assistencial do governo. E ao longo do seu tratamento se refere a vários episódios de extremo desespero em que teve que vender as próprias roupas e alguns poucos objetos necessários do seu barraco para comprar leite para Daniela. Mércia já tentou alguns empregos fixos, mas sempre pouco duradouros, contribuindo para o fato de se sentir descartável, tanto socialmente como em suas relações amorosas. A filha Daniela conseguiu um emprego aos 18 anos como jovem aprendiz, com a carteira assinada, e diz que estuda para não ser como a mãe, para ser alguém na vida. Essa é uma frase muito importante na relação. Frase que permeia o atrito entre mãe e filha e que revela valores que estão em pauta na nossa sociedade como forma de reconhecimento do outro. Parece-nos importante aqui retomar Mbembe em sua consideração de que o colonizado é relegado a uma terceira zona entre sujeito e objeto. Ele não é alguém ou é alguém descartável. Se para ele soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é, testemunhamos aqui a reprodução dessa lógica violenta no interior da própria família. A partir daí, Daniela conquista novo estatuto dentro dessa família. A de fichada é um outro significante importante na população periférica. Você é fichada? Fichada significa ter a carteira de trabalho assinada. Termo que insere o sujeito numa certa formalidade. E o interessante é que, conversando com colegas de outros estados, me perguntaram, bom, fichada em São Paulo, por exemplo, na população negra masculina, significa ter passagem na polícia, que não deixa de ser uma outra inserção e um outro tipo de reconhecimento também do Estado, né? Uma outra porta de entrada. Então, eu estou correndo contra o tempo. Fato que contribui mais ainda para que a filha não reconheça nenhum valor na mãe. A dupla mãe e filha, em vez de se reunirem, se ampararem mutuamente, elas desencadeiam uma dialética familiar entre ser ou não ser alguém aos olhos do outro.
A segregação, em sua lógica de apartheid, se reproduz na família e culmina com Mércia dizendo para Daniela ir morar com a madrinha, uma madrinha que se parecia mais com ela e que era um pouco mais branca também. Essa madrinha convidava mãe e filha o tempo todo para irem ao shopping para presentear, né? Vou dar uma cortada para a gente poder chegar lá. E a briga entre mãe e filha sempre foi... Mércia relatava em seu tratamento com muita rigidez de que ela era alguém, ela era uma preta desempregada, que vivia às custas do governo, mas ela era alguém. E digo a ela, sim, você é alguém, inclusive, que conseguiu, da sua maneira, com todo o desamparo do pai dela, ajudá-la para que ela esteja no caminho de ser esse outro alguém que ela almeja ser. E você tem parte nisso. A única pena é que você não consiga se orgulhar disso e celebrar junto as conquistas de sua filha. A partir daí, a paciente consegue relatar cenas em que a madrinha levava as duas ao shopping e Mércia chora muito ao relembrar, pois esses passeios eram marcados pelos olhares e falas colecionadas por Mércia, como as clássicas brasileiras, né, do tipo, você é a babá? Ah, pensava que ela fosse a mãe. Portanto, apontando para a madrinha. Daniela tem traços da mãe, mas tem a pele mais clara, assim como a de sua madrinha, que paga tudo à criança. Mércia se vê atropelada pelos ecos históricos sociais que fazem arder ainda mais a sua ferida narcísica constitutiva, ferida instaurada na nossa cultura por um imaginário da hegemonia da branquitude colonizadora, que se vê condensado em cenas do cotidiano, como vemos no caso. Ser mulher, preta e pobre, nesse caso, não nos parece que possam ser classificados como significantes neutralizados dentro de uma escuta clínica na nossa sociedade, pois a melanina, como signo de certos corpos, delimitou significantes na nossa cultura de forma particularizada, diferenciadamente das de outros países e outras realidades em termos de racismos e colonialismos, produzindo redes de significantes e significações que printam ainda os psiquismos e delimitam seus corpos a determinados espaços de circulação. Fica claro como a matriz significante histórica ainda marca fortemente as bases interpretativas do lugar que atribuímos até hoje aos sujeitos de pele negra. A matriz significante em uma determinada posição histórico-social que sustentam imperativos estéticos com um peso significante tal que entravam circuitos de afetos e de significantes renovados. No caso de Mércia, como citado acima, significantes que perpassam as nossas origens escravagistas, trazem consigo a delimitação de espaços, aprisionando corpos a subjetividade e subjetividades a um estado de subserviência, inferioridade, fracasso financeiro, aferroados pelo olhar de sobrepujamento. Deixamos aqui uma questão a ser investigada. Sabendo-se que o sujeito, tão logo, entra em contato com o dizer do outro, que é carregado de afetos, tem o seu corpo marcado. Então, a quais significantes o corpo negro da mulher está exposto desde a sua origem no nosso país? E quais seriam as possíveis transformações que a psicanálise pudesse se propor nesse momento? É isso. Obrigado, Silvia. Obrigado, Tainá. Agora a gente vai passar para a apresentação do Israel Sena, que vai ser remota. Ela é intitulada O Sujeito nas Cartografias das Identidades Essencializadas. Críticas à psicanálise praticada na educação no Brasil. Eu, psicólogo, canalista exposto da Bula Salvador. O título do meu trabalho é O Sujeito nas Cartografias das Identidades Essencializadas. Crítica à psicanálise praticada na educação no Brasil. A relação entre psicanálise e educação e som emotivo de Freud
continua sendo objeto de estudos e, ao longo do tempo, possibilitou criar redes, grupos de pesquisa, laboratórios, revelando, desse modo, uma consistência teórica, conceitual e campos de práticas majoritariamente orientados pela psicanálise lacaniana, seguindo o estilo de cada analista em seus respectivos programas de pós-graduação em universidades públicas e privadas. Neste trabalho, resumimos as principais ideias iniciais de Freud e destacamos como seus preconceitos ainda são amplamente disseminados em nosso campo. É uma hipérbole dizer que vamos analisar criticamente a psicanálise praticada na educação brasileira, pois não temos essa pretensão em razão do recorte desta apresentação. Mas lançamos aqui algumas considerações que se alinham à proposta dessa jornada. O interesse de Freud pelo campo da educação foi considerado por ele, entre aspas, leve, que significa dizer que não nos apresentou um tratado, mas estabeleceu que nomeamos de breve recomendações para os pedagogos com o propósito de evitar as neuroses. Essa noção foi defendida a partir de sua escuta com seus pacientes adultos neuróticos, chegando a afirmar que a análise demonstrou como a criança continua a viver quase inalterada no paciente, bem como naquele que sonha e no artista. Essa tese freudiana, mencionada anteriormente, estava também em consonância com a psicologia da criança emergente no fim do século XIX. Na tentativa de objetivar esse estágio, fundamentando-se nos ideais da ciência moderna, buscava-se isolar um período do desenvolvimento reduzido a um determinismo biológico. Assim, a criança é o nome do desenvolvimento justo-natural. Essa concepção intuitiva vem no lugar da causalidade inventada por Freud. Destaca-se também que este postulado freudiano contribuiu para que a psicanálise com crianças fosse, posteriormente, objeto da formação do analista, sendo desenvolvida por Anna Freud e Melanie Klein. Freud mostrou ainda que a psicanálise de um neurótico adulto é equivalente a uma pós-educação, ou seja, uma reeducação. Dito de outro modo, a psicanálise, através de uma educação psicanalítica, contribuiria para tornar a criança capaz de responder aos ideais da sociedade vigente. Acrescentou que, se analisarmos a natureza infantil, poderia se traçar os estágios através dos quais a criança chega à maturidade. Logo concluiu que o interesse psicanalítico das crianças beneficiaria o trabalho da educação, cujo objeto é orientar e assistir as crianças em seu caminho para diante e protegê-las de se extraviar. A educação, nos lembra Freud, cumpriria a função social de inibir, proibir e suprimir. Isto ela procurou fazer em todos os períodos da história. Contudo, essa supressão corria risco de produzir a neurose em nome da moral sexual civilizada e dos ideais pedagógicos. Assim, a educação tem de escolher, diz Freud, seu caminho entre fila da não interferência e o cariz da frustração. A menos que o problema seja inteiramente solúvel, deve-se descobrir um ponto ótimo que possibilite a educação atingir o máximo comum de dano. A partir do interesse psicanalítico nas crianças, Freud propõe aos pedagogos que eles poderiam se beneficiar da formação em psicanálise e da análise pessoal. E essa é uma ideia que ele defende em seu prefácio à Juventude Desorientada,
August Eschroy. Para Freud, em ambas, ou seja, a indicação da psicanálise e da formação em psicanálise, da análise pessoal, ambas seriam tomadas como medidas ditas preventivas. Sobre a primeira, Freud acreditava que sem a formação analítica, a criança, o objeto de seus esforços, no caso de pedagogo, permanecerão sendo um problema inacessível. Fecha aspas. Quanto à experiência analítica, ele considerava que ela era dependente da formação. Logo, defendia que, como estudo, a teoria seria bem mais executada se a própria pessoa se submete a uma análise e experimenta em si mesma. Pois, do contrário, abre aspas, a instrução da análise fracassa em penetrar bastante fundo e não traz convicção. Fecha aspas. Dito de outro modo, não era bastante o estudo sobre os conceitos psicanalíticos, pois aplicá-los sem a experiência pessoal tornaria a psicanálise ineficiente. Freud mostrou que o sonho da educação, ou que o trabalho da educação, é algo sui generis. Não deve ser confundido com a influência psicanalítica e não pode ser substituído por ela. Assim, a psicanálise poderia contribuir com a educação, abre aspas, como um meio de auxiliar de lidar com uma criança, porém não constitui um substituto apropriado para a educação. Mostrou que a substituição não é só impossível em fundamentos práticos, como também deve ser desaconselhada por razões teóricas. Concluiu que deveria abandonar totalmente o fato de que a psicanálise deveria recusar qualquer influência na educação pela incompatibilidade criada. Todas essas observações, definidas por Freud, explicitamente buscavam, como pretensão, prevenir as neuroses e perversões a partir de uma profilaxia psíquica. Reconhecemos que esta era uma leitura parcial de Freud, creditada a seu tempo, como destacou Lajoquet. Apesar da impertinência da psicoprofilaxia, esta não suplantou a esperança de Freud em empregar a psicanálise na teoria e na prática da educação. Em uma de suas conferências, de 1933, retomou o sonho pioneiro como sendo, abre aspas, pleno de esperanças para o futuro, nas aplicações da psicanálise na educação, à criação da nova geração. Fecha aspas. Seu alívio se apoiava na possibilidade de Ana Freud fazer, aliás, desse estudo, a obra de sua vida. O sonho de Freud em poder contribuir com a educação foi inspirando psicanalistas suíços alemães, posteriormente franceses, brasileiros, os quais cada um, à sua maneira e o espírito da época, empreenderam esforços no sentido de trazer aportes psicanalíticos para elucidar problemas que circundam a escola, os professores, as crianças, os adolescentes, amarrados à trama dos ideais de educação. Em razão das limitações deste trabalho, e considerando a proposta de nosso programa de investigação, discutiremos apenas um aspecto que tem despertado nosso interesse neste amplo debate sobre o pensamento psicanalítico no campo educacional. No que diz respeito à maneira como algumas ideias estritamente freudianas a respeito do tempo, por exemplo, a noção de excessos funcionais, tem sido uma categoria indireta e indiretamente vem sendo reiterada em nosso campo para justificar a intervenção psicanalítica na educação. Nessa direção, temos examinado como o conceito de função tem sido ainda amplamente utilizado por diversos psicanalistas como um modelo explicativo determinante para justificar os ditos sintomas, como a violência generalizada,
que comumente observamos nas instituições escolares, que seriam efeito dos novos laços sociais em uma sociedade pós-moderna. Em nosso diagnóstico, entendemos que essa leitura é empreendida de uma norma estritamente freudiana, a qual explica que as crianças e adolescentes, em razão da imaturidade e levando em conta o diagnóstico de época, observa-se a decisão subjetiva do adulto e o declínio das instituições sociais. Assim, os sujeitos não encontrariam a referência simbólica necessária para conter os seus próprios excessos funcionais, ficando cada um entregue ao seu próprio uso. Esta interpretação sobre a cultura nos permite estabelecer dois problemas no interior da teoria freudiana, ainda utilizada como referência na educação. Primeiro, a insuficiência da sublimação necessária à construção dos tipos. Segundo, o sujeito reduz a uma identidade essencializada, como destacou um conjunto de pesquisadores que cito Pereira. O essencialismo pode ser entendido como uma heurística usada durante o processo da categorização, que, apesar da extensão da universalidade do uso, é aplicada com mais facilidade a algumas categorias sociais do que a outras. Estes argumentos sobre a essencialização do sujeito reforçam a ideia de que nossos modos de subjetivação são sustentados em clichês que tendem, além de a nossa depreciação, a culpabilização, que não se reduz somente ao universo político. Como destacou Oliveira, tudo parece se explicar a partir das falhas consideradas congênitas, reduzidas ao negro e ao pobre. Estes últimos são vistos como os culpados pelo atraso do desenvolvimento socioeconômico do país. Devemos reconhecer que, quando a diferença é da ordem das essências identitárias, não há transformação alguma no seio do laço social. Por sinal, talvez, a ilusão inclusiva seja um reverso necessário de um julgamento pedagógico essencialista. Essas duas chaves de leitura remetem, de um lado, à essencialização e, por outro, aos excessos funcionais mencionados anteriormente. Em nossa análise, continuariam criando obstáculos à psicanálise à medida em que se busca substancializar o sujeito, como fizera Freud. A advertência de Lacan foi que Freud buscou encarnar o sujeito no homem, o qual retorna à infância. Conforme discutimos em outra ocasião, em um livro publicado pelo colega Martinez, junto com outros colegas da nossa Fuga Salvador, dos preconceitos freudianos, Cannabis, Lacan, em sua crítica aos desafios sofridos na psicanálise, mostrou que, ao encarnar o sujeito no homem, seguindo certa trilha biológica até uma evolução psicológica, reduzindo a criança. Tudo isso, diz Lacan, retorna ao homem primitivo. Isso falsifica o processo primário de tal forma que trataremos a criança como um subdesenvolvido. Essa ideia mascara o que se passa de fato de original na infância. Por isso, que Cláudio Lévi-Strauss denunciou como inclusão arcaica, abre aspas, estabelecer paralelos entre o pensamento primitivo, o pensamento infantil e o pensamento patológico. Quando Lacan comenta que a ilusão arcaica se tornou inevitável na psicanálise, ele está mostrando que toda tentativa de encarnar o sujeito é sempre reprimida. A direção regressiva da análise, através de um eterno retorno à criança, empregada pela psicanálise freudiana, pode ser considerada como um obstáculo epistemológico, segundo Bachelard, pois reduz a referência ao mito do interior, uma alusão ao mito mais profundo do íntimo,
o qual Bachelard afirma, conduz a negligenciar o próprio movimento epistemológico que vai alternativamente do interior ao exterior das substâncias, valendo-se da experiência externa óbvia, mas fugindo da crítica das profundezas da intimidade. Como destacou nosso colega Martimeno, esse modelo freudiano da neurose infantil reproduz, abre aspas, o determinismo do passado, presente e futuro, o eurocentrismo através do universalismo, evolucionismo, empirismo e biologia. Diante desse breve diagnóstico, pode-se afirmar que toda tentativa de essencializar o sujeito, atribuindo-lhe o nosso herança dos pré-conceitos freudianos, ainda existente na psicanálise em extensão, torna a identidade do outro monolítica, enquanto alteridade reconhecida. As diversas justificativas sobre os excessos funcionais utilizadas como repertório interpretativo hegemônico na psicanálise pseudo-lacaniana, também transposta para o campo educacional, tornam-se fontes de equívocos e geradores de obstáculos. É uma interpretação ambígua explicar as fontes do sofrimento das crianças e dos adolescentes como sendo previamente provenientes do corpo. Esta concepção reduz a adoção e ao gozo como uma substância alocada no organismo biológico ou individualizada e essencializada. Muito obrigada e uma boa jornada a todos. A próxima apresentação será de Juliana Saratieg, que está aqui com a gente, e Rosela Villa Pucinere, que vai apresentar à distância. O tema da apresentação é o héteros e a performatividade da linguagem, em torno dos problemas de identidade e o universal na psicanálise. Bueno, ¿se escucha ahí? Primero, quisiera agradecer en nombre de la sede de Apola. Primero, quisiera agradecer en nombre de la sede de Apola La Plata a Karime, a Flavia, a Apola Brasilia, porque nos han recibido con mucho cariño, alegría, se recontrapasaron, diríamos nosotros. Así que, bueno, muito obrigado. Bueno, este trabajo lo vamos a comenzar con 2 citas de Bárbara Kazan, del Elogio de la Traducción, que intentan marcar un poco el espíritu de lo que quisimos trabajar. Voy a leer. La única manera, ¿se escucha ahí? Porque me resulta. La única manera de mover la estructura es mostrarla como tal, como un dispositivo, como una instalación. Esto es lo que se llama revolución. Otra. La condición de esta apertura de alteridad es simple, devolver a su lugar de universal construido lo que se autoproclama como dado y no parar de hacerlo. Retomaremos en este recorrido el punto del PIC, donde se localiza el diagnóstico de la sexuación de la identidad como problema de la modernidad y posmodernidad, en relación al cual la propuesta de Apola, apoyados en la enseñanza de Lacan, es concebir al sexo como diferencia radical a partir de la lógica del heterón o heteros de Platón. Esta última propone a partir de un ejercicio lógico la producción de un ser a partir del no ser. Lacan hace uso del heterón para cuestionar el problema de la identidad sexual y el binarismo,
portadores de la verdad más íntima del sujeto a partir del siglo XVII. En el seminario 14 ya había utilizado el recurso de la matemática a los mismos efectos, al echar mano del número de oro o proporción áurea para plantear la imposibilidad de escribir el acto sexual en términos de una relación binaria. En un trabajo anterior comparamos esta propuesta con autores ligados a la filosofía y a la teoría de género, quienes acusan a Lacan de falogocéntrico y heteronormativo en su trabajo sobre la sexualidad en función de la terminología que utiliza: hombre, mujer, macho, hembra, falo, etc. Nuestra hipótesis es que estas críticas pasan por alto la lógica del heterón que opera en el otro, pero también, y es lo que intentamos desarrollar en este trabajo, la dimensión performativa particular en la que se apoya Lacan para cuestionar la sexualidad moderna como valor universal que determina la identidad, y más ampliamente para proponer un psicoanálisis que permita operar con los excesos de sufrimiento ocasionados por esta y por otros valores de Occidente, moderno-posmoderno, que funcionan en dicha vertiente. Sostenemos que la dimensión performativa del lenguaje, que podría situarse en los desarrollos de Lacan, en articulación con otras propuestas contemporáneas, aporta, trabaja, crea una alteridad que a nuestro entender sostiene y acompaña discursivamente la lógica del heterón. En función de reubicar las coordenadas de este tema en la perspectiva de un performativo lacaniano, si pudiera ser posible algo así, situaremos un mapa de las performatividades, revisando algunas tensiones con respecto a este concepto y localizando sus usos en los desarrollos actuales que le han otorgado centralidad. La noción de performativo, en este trabajo vamos a coincidir bastante con Aide en referencia y tema. La noción de performativo es presentada por el filósofo inglés Austin en su libro Cómo hacer cosas con palabras. Establece una clase de enunciados que no describen situaciones, sino que realizan una acción. En dicha obra, publicada póstumamente en 1962, se encuentran recogidas 12 conferencias que el autor pronunció en 1955 en la Universidad de Harvard. Los enunciados performativos indican, en palabras de Austin, que emitir la expresión es realizar una acción y que ésta no se concibe normalmente como el mero decir algo. Disculpen que va a ser repetitivo esto. Son emisiones gramaticalmente correctas que sin pretensiones de verdad tienen la propiedad de hacer y en el peor de los casos de fracasar. La eficiencia de las emisiones performativas no depende de la adecuación del enunciado a un objeto, sino del poder que tiene la locución performativa en producir exitosamente, felizmente, con fortuna, aquello que nombra. De este modo, la tabla de verdad de la lógica proposicional carece de sentido en el marco de los enunciados performativos, que, insistimos, solo resultan afortunados o infortunados, capaces o incapaces de producir aquello que enuncian. Es por lo anterior que el autor desarrolla una doctrina de los infortunios y sitúa algunas condiciones para la eficacia de los enunciados performativos como un contexto convencional aceptado por los participantes y la inclusión de determinadas palabras emitidas por determinadas personas en circunstancias particulares. Este tipo de actos enunciativos fueron postulados a la vez por el lingüista francés Émile Benveniste, como él mismo reivindica en su artículo La filosofía analítica y el lenguaje. En paralelo con el trabajo de Austin, Benveniste identificó una clase de enunciados específicos a los cuales pertenecen verbos como jurar, prometer, garantizar, en los que la enunciación es un acto que me compromete y no la descripción de un acto que realizo. La enunciación se identifica con el acto mismo. Los llamó enunciados sui referencial. Benveniste adopta la palabra performativo, pero realiza una serie de críticas al desarrollo austiniano de dicho concepto. Si bien ambos coinciden en la misma actitud de fondo, la ruptura con la concepción exclusivamente transparente o representativa del lenguaje humano y la propuesta de una concepción reflexiva u opaca se diferencian en el alcance lingüístico que asignan a esa nueva concepción. Benveniste se distancia de Austin cuando insiste en la necesidad de reforzar las manifestaciones formales de la instancia de enunciación. Les niega carácter performativo a las construcciones en imperativo y determinadas fórmulas que suelen utilizarse en anuncios públicos, como «atención, perro».
ya que en su opinión la naturaleza performativa de un enunciado no tiene nada que ver con su efecto en la conducta del receptor. Éric Martí, en su libro El sexo de los modernos, realiza una investigación de la historia de dicho concepto performativo, ¿no? Y hace hincapié en la tensión entre ambos autores, oponiendo la filosofía analítica y el estructuralismo. Según este autor, Van Benist no deja de poner de manifiesto la inconsistencia de la filosofía analítica que sostiene este concepto. Destaca las maniobras teóricas que Austin se ve obligado a hacer para identificar el performativo y denuncia sus interminables demoras para determinar los criterios que permiten distinguir constatativo y performativo. Delimita como criterio para identificar el performativo el acto subjetivo que lo origina y no el resultado empírico del acto del habla. De cualquier forma, ha sido la posición de Austin, sobre todo por la difusión y amplia crítica que de ella ha hecho Searle, la que ha terminado generalizándose. No vamos a desarrollar en este escrito el alcance que Searle le dio a los desarrollos austinianos, no se asusten. Sí dejaremos referido el debate que sostuvieron con Derrida, dado que el filósofo argelino se dedicó en más de un texto, como Firma y Acontecimiento y Contexto, 1970, Intervención de Yale en 1975 y en Memorias de Paul de Man en 1984, y durante un prolongado periodo a revisar críticamente la noción del performativo de Austin. Tomaremos una vertiente de esta contraposición que tiene como punto de tensión el concepto derridiano de iterabilidad, dado que es allí donde este autor ubica la fuerza del performativo, y no en el requerimiento del contexto, el emisor y la convención como condiciones de éxito del performativo, como establecía el autor inglés. La característica estructural del performativo será para Derrida la iterabilidad, la capacidad de un enunciado de repetirse. Fracaso y cita estarán en la base de la potencia performativa. Cito a Derrida. Un enunciado performativo podría ser un éxito si su formulación no repitiera un enunciado codificable o iterable. En otras palabras, si la fórmula que pronuncia para abrir una sesión, botar un barco o un matrimonio no fuera identificable como conforme a un modelo iterable, si por tanto no fuera identificable de alguna manera como cita, puede decirse que en Derrida el enunciado es una cita de otro enunciado pasado que mantiene una relación abierta con ese pasado constituyente y con su futuro a constituirse, en la medida en que es repetido, repetible y con una significación sedimentada, cobra fuerza y valor para actuar exitosamente. Judith Butler sigue a Derrida en tanto toma el concepto de iterabilidad para articularlo, junto con otros conceptos de la teoría francesa como forclusión, interpelación, deconstrucción, forclusión de Lacan, que la utiliza de un modo que hay que revisar, interpelación de Althusser, y deconstrucción de Derrida, a la performatividad, que será también un concepto central en torno al cual ronda su teoría de la construcción identitaria, producción de identidades que, aunque provisionales, funcionan como tales, suponen la autoafirmación y un cierre. Con Lacan, el performativo supondría la producción de un sujeto, siempre otro, pura diferencia, una apertura de alteridad, como decíamos en el epígrafe. Encontramos en la articulación que Bárbara Kazan hace de Austin y la sofística una pendiente para pensar la performatividad que se articula a la lógica del héteros, una posible performatividad lacaniana. Para dar lugar a tales desarrollos será necesario retomar la propuesta de Austin anteriormente presentada, volver sobre algunos aspectos y explayarnos en dichas elaboraciones. Entendemos que los trabajos de dicha autora y de Lacan sobre esta dimensión del lenguaje se esclarecen mutuamente. Kazan, en su libro Cómo hacer verdaderamente cosas con palabras, realiza una lectura del performativo de Austin a partir de la sofística de la antigüedad griega, práctica que depende de teorizaciones como el arte de la palabra, la poesía y la retórica, y a su vez realiza una interpretación retrógrada de esta última, a partir del performativo de Austin. El punto de comparación lo encuentra allí donde Austin, al final de las conferencias que constituyen su libro, se regocija por despedazar dos fetiches, el verdadero o falso y el del valor hecho,
y así subraya la revolución que significó la invención de Austin para la filosofía. Kazan señala que, en un primer momento de sus desarrollos, Austin sostiene la distinción aristotélica de enunciados constatativos por un lado y performativos por el otro. La novedad del autor inglés con respecto a este fondo aristotélico es la introducción de ejemplos en los que el enunciado tiene la propiedad de enunciar la frase, sin que ella signifique describir lo que hago ni afirmar que lo hago. Es hacerlo. Yo juro, te ruego, serían ejemplos de este. Austin encuentra un problema en relación con la retórica en la medida en que advierte hay enunciados que describiendo una realidad están refiriendo a otra. Por ejemplo, el pañuelo de tu mujer estaba sobre la mesa. Podría ser una descripción o podría actuar como una persuasión de otra realidad. Este descubrimiento conduce, según la lectura de Kazan, al estallido del principio de no contradicción de Aristóteles, conforme al cual hablar es decir algo, una sola cosa y la misma para uno y para los otros. La retórica no define rasgos intrínsecos para sus enunciados. La retórica introduce actos que provocamos o realizamos por el hecho de decir algo. Introduce la bipolaridad del orador y el auditorio. El enunciado no es unidad de medida. Este problema impulsa una transformación en la teoría de Austin, quien, incluyendo a la retórica o actos perlocutorios como dimensión de los actos de habla, inaugura una concepción de los mismos de tres dimensiones, no ya basadas en enunciados, sino en el acto integral discursivo. Decir algo se tornó el acto de decir algo. A partir de aquí, el acto locutorio, el que produce enunciados connotativos, es también ilocutorio performativo, porque en primer lugar es un acto. Con el acto integral de discurso, señala Kazan sobre Austin, la relación de fuerza se invierte y un enunciado es verdadero solo si es el producto de un acto de habla pertinente. La diferencia de enunciados no es una diferencia de naturaleza, sino una diferencia de uso. Kazan señala, en este sentido, una cercanía entre acto de decir o acto de discurso de Austin con la performance sofística. La performance es el término con que esta autora decide traducir del griego epideixis, que es el nombre que se le atribuye a la discursividad sofística. La epideixis es el arte de mostrar de más, mostrar la diferencia, en contraposición a la apodeixis, que es mostrar a partir de lo que es mostrado, demostrar. La epideixis concuerda con la práctica de los elogios paradójicos. Es un arte en el que importan su formulación y su enunciación. Y el orador se muestra como capaz de los opuestos, del uso eficiente de la retórica, como un hacedor. Estos elogios apuntan al placer de la elocuencia, a diferencia del consejo, que dice lo útil y lo perjudicial, y se refiere al futuro, y del proceso, que dice lo justo y lo injusto, y se refiere al pasado. Con la sofística, todo elogio es el elogio del discurso y la performance. En este sentido, para Kazan, es un momento de invención política, en el sentido en que consiste en hacer pasar de la comunión en los valores de la comunidad, los universales, a la creación de valores nuevos. El ejemplo paradigmático es el elogio de Helena de Gorgias, en el que, condenando lo que hace a Helena, la mujer más condenable de Grecia, la exonera como a la más inocente. El objeto muta ante los ojos de todos. Para Kazan, el performativo austiniano no es más que la punta más aguda de la performance, en la medida que supone la producción de un efecto mundo. Es un saber hacer con las diferencias, que complica los universales y no cristaliza en identidades, aun cuando las mismas se consideren provisionales. Penélope Deutscher, autora feminista, señala que en el performativo que propone Kazan está puesto el foco en la multiplicidad y en la fuerza contradictoria de los términos. Con relación a Lacan, voy rápido, ya termino. Kazan trabaja exhaustivamente su posición como sofista en este sentido en su libro Jacques el Sofista, fundamentalmente en torno al Seminario 20 y al Étourdi. En esta oportunidad nos apoyaremos en 3 referencias del Seminario 15 para abonar aún más la idea de un performativo lacaniano en articulación austin-sofística, que sostiene discursivamente la lógica del héteros y a su vez la potencia. Primera, en la segunda clase del seminario dice: el acto
es en sí mismo un decir. El acto dice algo, referencia implícita a Austin. Luego continúa diciendo que el acto analítico implica al sujeto y produce a su vez una renovación de lo que se puede decir sobre el sujeto como tal, una subversión del sujeto. Si tomamos la propuesta de Alfredo Edelstein de traducir sujet como tema, podría ser que en el momento en el que Lacan dice hombre, mujer, falo, está produciendo una novedad respecto de lo que se ha dicho al respecto. ¿Pero cómo? Y esto es importante porque es lo que diferencia la propuesta de Lacan de autores como Derrida y Butler, que también utilizan el performativo para plantear renovaciones en el ámbito de las identidades sexuales. Estos sostienen la creación de contradiscursos y resignificaciones en el intervalo de la iteración y el cambio de contexto. ¿Qué diferencias producen aún cuando salgan del falogocentrismo? ¿Se sale del falogocentrismo si se plantea un contradiscurso que represente otro centrismo? 2. En la misma clase, Lacan, a caballo del elogio de la locura de Erasmo, se dispone a realizar el elogio de la boludez, connerie, para situar el acto analítico. Hace un juego de palabras entre connerie, déconnaissance, o sea, boludez y desconocimiento, y déconner, boludeo. Para nosotros sería boludeo, digamos, ¿no? Boludez, boludeo en español, en portugués, no sé cómo lo traduzco. Déconner, desconoce, para hacer captar que la dimensión de boludez es con lo que tiene que vérselas el acto analítico. En la pertinencia de la notación de esta función del lapsus, es una cita de Lacan, ¿no? En la pertinencia de la notación de esta función del lapsus, del fallido, en su interpretación equívoca, lo que el acto nos transmite es algo que nos figura seguramente de manera significante y para el cual el adjetivo que convendría sería decir que ella no es tan boluda. 3. Lacan y fin. Lacan también en esa clase señala que con el decir de su enseñanza, en ese momento establece como acto de nacimiento del psicoanálisis la formulación por parte de Freud del principio de placer de una forma inédita. Hasta ese momento el placer estaba al servicio del bien, en sí mismo era satisfactorio, salvo, dice Lacan, porque todo el mundo ha sabido siempre que estar en el bien no es siempre tan satisfactorio. Puede verse entonces cómo Lacan encuentra en la potencia creativa de lo contradictorio, la paradoja, lo sofístico, esa apertura de alteridad que da lugar a nuevos valores que por sostenerse en una maquinaria de diferencia heterón no se totalizan. Desde esta perspectiva, consideramos que la discursividad performativa sofística se articula a la lógica del hétero, demostrándose así la materialidad discursiva del no ser y el ser que allí se producen. Graças, Juliana. Então, agora a gente vai abrir para perguntas, comentários. Né? A gente vai até 4h10, é isso? Com essa mesa? 20 minutos normais. Tá bom, então. Então, vamos lá. Oi, gente. Queria agradecer os trabalhos, né? Falar um pouquinho com o trabalho de vocês, Tainá e Silvia. Trabalho muito importante, né? Que vocês vão contextualizando bem e reposicionando a problemática que, por vezes, fica de fora ou é considerada como opcional. Vamos falar de gênero, vamos falar, né, de raça. E é interessante porque, enquanto o Alfredo estava explicando e mostrando a diferença entre um olhar romântico e idealista de achar que o modelo estaria pronto antes mesmo da experiência ou da história, e entender a possibilidade de uma extração uma vez que a história aconteceu. Eu fiquei lembrando que o calendário que a gente usa, ele teve várias reformas. A gente tem 12 meses e uma gambiarra chamada ano bissexto, porque a gente homenageou figuras de poder. E aí, depois, por se distanciar, por exemplo, de um calendário lunar, a gente teve que criar mecanismos, modelos, para dar conta dessa escolha histórica, né? Então, o modelo ele não está antes, ele está depois, inclusive ele pode ser considerado pior do que outros, ou melhor do que outros, né?
se o modelo ele é uma extração que a gente pode fazer uma vez que a gente olha para a história, não tem como ignorar que a história é importante nesse processo, né? Então, quando vocês recuperam o lugar por onde um psicanalista ou uma psicanalista pode escutar a palavra fichada e entender que ela só pode ter um sentido a partir de relações que, de alguma maneira, suspendem a ideia de um universal, que diz assim, bom, fichada tem um significado no dicionário, tem enfim, ou é isso que eu imagino, né? Essa possibilidade de uma relação é um exercício que só é possível uma vez que se considera o arcabouço teórico que a gente usa, que a gente se serve, onde o que é dito está dentro de uma relação. Então, é engraçado a gente ter medo de pensar, será que eu estou saindo da psicanálise, trazendo temas, ou será que isso seria justamente radicalizar o que a psicanálise possibilita, que é trazer à tona aquilo que está em jogo dentro de um contexto histórico, conflitos que eles podem ser reconhecidos ou não, na medida em que a gente considera as especificidades daquele contexto, colocando em questão a própria ideia de identidade, né? Então, não abre mão do modelo, e sim radicaliza a ideia de que ele é uma extração que a gente pode fazer depois que a história acontece. Então, ela participa disso aí, né? Todavía no pueden hablar. Ahora, yo quiero continuar un poco algunas cosas que ella dijo. Me permito hablar en español. Porque yo me puse a pensar cuando los escuchaba en la idea de la colonialidad. Y si el iluminismo, o sea, la racionalidad, no es una forma también de colonialidad. Y en ese sentido, cuando uno se pregunta, esos temas entran en nuestro campo del psicoanálisis. Ellos entran cuando tocan la clínica, cuando están en la clínica, que creo que es eso lo que ustedes han traído de una forma muy evidente. Inclusive el colega que hablaba de la educación, son todos temas que tocaron la clínica. Entonces ahí tú dices, bueno, es tema nuestro, ¿no? Entonces uno se pregunta, Mefri Caladina, ella no estaba en nuestros consultorios y ahora aparece, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿No? Entonces tenemos que ocuparnos. Y eso me parece que tiene que ver con la idea de iterabilidad de la que hablaba Juliana, disculpa. Solo eso, quería provocar un poquito la discusión en ese sentido. Bem, acho que eu vou começar pelo que a Alba diz aí. Quando você diz, né, Alba, que isso entra a partir do momento que toca a clínica, né? Eu acho que aí já tem uma questão que é se a gente também ficar só esperando ali no nosso consultório, isso não vai nos alcançar, né? Isso a gente pode ver, assim, se a gente até partindo do texto de ontem, né? Assim, o que é um texto, o que é ler, a gente pode fazer uma leitura desse auditório, né? Assim, são pessoas majoritariamente brancas, né? Então, também é essa cor da maioria das pessoas que acessam os nossos consultórios
que estão, em sua grande maioria, aqui no plano piloto. Então, tem algo aí de um deslocamento, de um descentramento, né? Tanto isso, né? Nós nos deslocamos até uma cidade satélite para ouvir essas pessoas. Thaisa fez parte também desse projeto, acho que ela também pode falar um pouco mais. Mas me parece que também a proposta de pensar um pouco a questão da colonialidade convoca um deslocamento de leitura também, né? Ler outros autores. E é claro, é sempre esse medo mesmo, né? Isso é psicanálise, isso não é psicanálise. E aí eu acho que cabe a nós não partirmos de apriorismos, né? De dizer o que é ou não uma psicanálise antes, né? Mas a gente corre riscos, né? Vai lá, tenta escutar, articular conceitos e, enfim, penso que é um pouco por aí. E aí eu acho que também nessa dimensão de deslocamento, né? Acho que é importante a gente começar a se pensar enquanto pessoas brancas, né? Assim, que efeitos de leitura isso produz também. O interessante é porque nós nos flagramos nesse processo, né? Ao longo do projeto que foi feito no Recanto das Emas, né? Com 5 psicanalistas participando de grupos e atendimentos individuais com crocheteiras e bordadeiras, todas mulheres em situação de risco e vulnerabilidade, na sua grande maioria indicadas pelo CREAS, que é uma instituição governamental que só cuida, assim, dos piores casos possíveis, que não tem literalmente nenhuma forma de reconhecimento, que passam, inclusive, por situação de vulnerabilidade alimentar. Então, é algo que escapa a um espectro tão absurdo de, talvez, de desumanização, inclusive, e que a gente se arriscou muito indo lá e simplesmente oferecendo ouvidos, e senta aqui, senta ali, e a história da costura do bordado, que já vem recheada de simbolismos e de um arcabouço simbólico, onde essas falas foram circulando e criando novos significantes, inclusive esses, né? O fichada, seu marido é fichado? Não, seu marido é fichado porque ele está preso, né? Não, mas minha filha está fichada e eu estou muito orgulhosa porque está. Quer dizer, acho que no sentido do que o Alfredo falou ontem, né, assim, o poema aqui não traz nenhum obscurantismo e a gente não resgata a arte, nem os poemas, nem sempre, talvez, com esse romantismo, né, lírico de que, ai, que lindo é a novela vague e aquela coisa super existencialista. Mas, talvez, o poema traz, através da Conceição Evaristo, né, algo que são também significantes, que vão ecoando e se deslocando ao longo do nosso processo cultural civilizatório brasileiro, né? E a gente, dentro desse espectro maior brasileiro, a gente foi Brasília. Brasília tem uma curiosidade também, né, que eu acho que o pessoal de fora não sabe, assim, cidade construída e os candangos que ajudaram a construir a cidade, os pedreiros e tal, eles foram... A primeira cidade satélite de Brasília chama-se Ceilândia, né, que significa Centro de Erradicação da Pobreza. Essas pessoas... Centro de Erradicação de Invasão da... Sim, quem construiu se tornou invasor. Ou seja, essa cidade satélite é a maior, é uma das maiores que existe em Brasília, e essas pessoas que construíram foram para lá inicialmente, ganharam um terreno para ficar lá, e continua. A periferia de Brasília é isso, né? Está fora dessa ilha do avião, que vocês possivelmente vão conhecer, os que são de fora. Então, Brasília já tem essa topologia de exclusão, né? E que, se a gente não for lá ver quais os significantes de fato que circulam por ali, a gente não vai ter acesso a eles jamais.
E essa foi a nossa curiosidade, não no sentido de categorizar, porque a questão da negritude, principalmente com a mulher, veio depois. Falou, gente, mas, né, isso que a gente escuta vem de um determinado lugar, assim, que está encarnado, que está, né, que tem algo aí que está. Então, a gente foi chegando pelo circuito inverso, e não porque a gente foi lá estudar negritude feminina, né, no Brasil. Então, a partir dessas escutas é que cria, e que talvez é o que a gente imaginou que pudesse ser uma possível saída aqui para nós montarmos grupos de estudo e etc., para questionar, de fato, que tipo de significante, né, fora desse discurso identitário muito hegemônico também, né, e dual e dialético, mas que tipo de significante a gente pode resgatar para refundar outras clínicas e inovar, talvez, outros lugares para essas pessoas e para nós mesmos, né? Assim, por aí. Bueno, estaba mi compañera, pero no está ahora. En respuesta a la pregunta de Alba, nosotras más que apoyarnos en Derrida y la iterabilidad, más que nada nos apoyamos en la performatividad de Bárbara Kazan, que desde nuestro punto de vista es una autora que podría tomarse como una autora decolonial. No se presenta así, no es un métier trabajar esos temas en particular, pero es una autora profundamente dedicada a trabajar la diferencia desde el problema identitario que se armó en Aristóteles. Por eso ella vuelve a los presocráticos y lo que ella se propone es cómo ser presocrática más allá de Heidegger, ¿no? Y entonces retoma a los sofistas en este sentido y trabaja en relación a los inmigrantes de África en Europa, y digamos, todo el trabajo que hace sobre la traducción, ella donde se apoya es en la diferencia, o sea, ni en el dominado ni en el dominador, sino en la diferencia. Tiene trabajo, por ejemplo, en oficinas de acogida de los inmigrantes en relación a los formularios, porque hay muchos inmigrantes que venían de Malasia, por ejemplo, de pueblos cazadores, donde le preguntaban apellido, solo sé, no sé en portugués cómo es, nombre, sobrenomi. No hay tal sobrenomi. De hecho, las mujeres, por ejemplo, cuando los hombres salen a cazar, no pueden ponerse el nombre de su marido, que es el nombre que habitualmente las identifica en cierto grupo. Entonces empezaron a trabajar con los oficiales de estas oficinas para preguntar entonces cómo funciona digamos, el valor de los nombres, para que pueda haber una especie de puente y explicarles cómo funciona para el lugar donde ellos están siendo acogidos, ¿no? Y la propuesta de la performatividad, como la señalábamos, tiene que ver más que nada con un trabajo en relación a la contradicción, es decir, a un funcionamiento del lenguaje que sostiene la posibilidad de contradicción, que es lo que Aristóteles anula cuando él dice hablar es decir algo que significa lo mismo para mí y para todos. Y ese es decir algo es lo que yo digo, Aristóteles, yo digo, lo que significa, o sea, digo algo que significa algo para mí y para el resto, o sea, universalizo. Entonces, todo aquel que no habla como yo digo que hay que hablar el griego, no es persona. Eso es un hablar de plantas, decía Aristóteles, ¿no? Los sofistas están puestos del lado del hablar de plantas, porque precisamente hablan sosteniendo, como el ejemplo, digamos, el texto paradigmático que ella toma es el elogio de Helena de Troya. Entonces, Gorgias en el elogio a Helena lo que hace es demostrar que Helena, siendo culpable, es la más inocente, precisamente porque en función de lo que se le habló, o sea, del lenguaje, se transformó en culpable, entonces es la más inocente, ¿no? Después tiene otros tratados donde hace el mismo
el mismo tipo de juego con el lenguaje y utiliza figuras de la retórica para eso mismo. Kazan lo que trabaja es Austin con los sofistas, pero también toma a Lacan como referencia en la teoría del significante y la homonimia, ¿no? Entonces, en realidad, hombre, mujer, mestizo, lo que se sostiene es la pregunta, es ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué significa mestizo para no el mestizo? Porque el riesgo es armar otro universal. Es que un mestizo puede decir que son los mestizos, ¿no? Por eso nos parece tan potente. De hecho, el héteros, que nosotras lo empezamos a trabajar en relación a una investigación que hicimos con un grupo de colegas que sigue en curso sobre la mujer y lo femenino, en realidad es algo que es potente para muchos más términos que lo sexual, ¿no? Bueno, está ahí. Lástima que no está mi compañera para agregar. Juliana, eu tenho uma pergunta para você. Você fez um comentário, uma pergunta, né? Se sai do falocentrismo quando se produz outrocentrismo, né? E eu pensei correlativamente no que acontece com a Revolução Lacaniana, né? Porque Lacan acompanha a Revolução Copernicana com seu descentramento do pensamento, né? Quando ele propõe a linguagem como máquina, o sujeito produto do significante, né? Muda a questão da causalidade do lugar completamente, tira do centro, né? E a causa é pensada a partir de uma trama significante, né? Só que o que acontece, parece, como aconteceu na filosofia, uma contra-revolução ptolemaica. Ou seja, parece que o centro exerce uma força tremenda, né? E a gente põe nesse lugar, né, do centro expulso da estrutura, a gente bota de volta o Édipo, por exemplo, né, como um universal e vai na direção do que Alfredo falava ontem. Que diabo de força é essa que o centro exerce? Que força é essa? Nem sei se vem do centro, mas a ideia do centro é muito potente, né, parece. Sí, sí, porque precisamente Lacan lo que hace es proponer, no hay centro. O sea, lo que en el inicio de su enseñanza, Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje, hay dos, ustedes deben conocer esa historia, ¿no? Que se estaban jugando las elecciones, digamos, era la Sociedad Psicoanalítica de París, porque no me acuerdo cuál era, la de París. Entonces estaba Sayanag y estaba Lacan. Sayanag que dice, hay que llevar el psicoanálisis a la neurobiología, que es el epígrafe de Lacan en Función y Campo. Y después se larga a trabajar y él dice, no, Lévi-Strauss, estructuralismo. Y el estructuralismo, si hay algo que propone, es no hay centro, no hay origen. Con lo cual, el movimiento que hace Lacan es poner en ese lugar al que está desbancando el centro y está poniendo algo que no habilitaría a poner nuevos centros, que es un poco esto que circula del método, que la pregunta por el método de Apola, ¿no? La propuesta fundamentalmente de Alfredo y del PIC tiene que ver con eso, con que haya un método, ¿no? Que no haga centro, que no habilite, por ejemplo, como que haya un tema o un autor y en torno a ese autor, ¿no? Es un programa que tiene un conjunto articulado en red que funciona como una máquina que nos permite trabajar, ¿no? en nuestra práctica. No olvidemos que tenemos una práctica específica, ¿no? Hola, quería hacer un comentario para Tainá y para Silvia, que me parece interesante la idea de dislocación, de deslocamiento que ustedes traen, porque así como estamos cuestionando el tema del tiempo, si tiene que ser una vez por todas las semanas, cómo tiene que ser, el horario, cuestionar el tema del espacio me parece fundamental. Y les quería traer un comentario de que tenemos un grupo de psicoanálisis en Oaxaca, en México,
que ahí también los analistas se tienen que trasladar a las comunidades. Así que deberíamos empezar a, digamos, poder pensar eso fuera de la estructura psicoanalítica si realmente pensamos que el analista es un trabajo de interpretación de textos y de discursos, ¿no? Entonces, me parece interesante poder ir pensando también, cuestionar tanto el tiempo como el espacio. Já se passaram uns 20 minutos, tá, da discussão. Não sei. Sim. Não, acho que pode colocar a última questão, aí eles respondem e a gente finaliza, né? Perdón, siempre quedo un minuto afuera. Perdón. Respecto a lo que planteaba Juliana, incluso el argumento más justo puede terminar en convertirse en un gran problema. Por ejemplo, en el mundo soviético, con unos pocos años de desarrollo de los soviets, empezó a surgir la idea de arte proletario, arte revolucionario y el que no. Y entonces apareció esa figuración del centro que no produjo más que malestar, censura, represión y nada más que un nuevo régimen donde estaba clarísimo que sí y que no. Con lo cual cualquier término, el más justo respecto a las poblaciones más necesitadas, más postergadas, más tratadas con injusticia, hay que tener el cuidado de admitir que podría producirse el problema de que se convierta en la centralidad y que, por ejemplo, fuese necesario que un proletario que se dirigiese a un psicoanalista sea tratado como proletario, cuando en realidad quizá quiere hablar de impotencia sexual, fantasías homosexuales, que el padre quiso más a su hermano mellizo y no a él porque jugaba al fútbol. Siempre está el problema de cuidarse, de conservar la lógica, como proponías vos, de la estructura, porque si no, en el fondo del problema podría suceder que no haya psicoanálisis para pobres y necesitados, ya que los pobres y necesitados requerían un tratamiento especial, lo que puede ser muy válido, salvo en el punto en que se convierta en discriminatorio, donde a ciertas poblaciones, no, a ustedes les toca una ración de alimento, cuando quizá esa persona en particular quisiera plantear otro problema y no el de su necesidad. Eso en la lógica del caso por caso adviene como cuestión, al menos habilitarlo para nosotros como problema. En ese sentido, y a nosotras nos ha tocado tener conversaciones por estos temas que venimos trabajando, y uno de los temas que surgió es en relación a las diversidades. Entonces, la respuesta que, apoyadas en esta propuesta, nosotras damos es que, por ejemplo, si uno recibiera una consulta a alguien que es o transexual, o travesti, o no sería un problema a abordar, salvo que eso traiga un problema. O sea, no sería algo a poner a trabajar, salvo que para quien viene o del trabajo que se empieza a hacer se deriva algún problema, pero si no, no se abordaría de manera específica, ¿no? Então, a gente vai encerrando. Obrigado, Tainá, novamente. Obrigado, Silvia, Juliana. Eu queria agradecer ao Israel e à Rosela, que estão acompanhando à distância, né? E a gente volta daqui 20 minutos. Em 20 minutos.